Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver mais um pouco da parte conceitual, dessa vez alguns paradigmas de programação em formato que nós vamos estruturar o nosso código no back-end do JavaScript. Aqui o resumo do que a gente já viu na linguagem. Nós vamos ver principalmente o paradigma de orientação a objetos, e aí vamos criar alguns objetos com ele no modelo do nosso back-end que foi inicializado ontem. Então, sobre paradigmas, né? A programação orientada a objeto, né, o paradigma de orientação a objeto, é um paradigma de programação, ou seja, uma forma nem mais certa, nem mais errada do que as outras de escrever um software. O paradigma de programação, ele pode ser utilizado em diversas linguagens, e algumas linguagens são construídas especificamente para utilizar um determinado paradigma, e outras linguagens elas não têm relação, mas elas permitem a utilização com diversos paradigmas. Até agora nós escrevemos nosso código utilizando o paradigma estruturado, e o paradigma procedural. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de paradigmas que são os mais utilizados, né, onde o procedural é um paradigma baseado no conceito de chamadas a procedimento que simplesmente possuem passos computacionais a serem executados, né? Existem algumas linguagens que sempre serão desse paradigma, como COBOL, por exemplo, né, do mainframe, onde seus passos seguem uma sequência lógica e eles podem realizar saltos, mas primariamente ele segue uma sequência lógica de processamento até finalizar. Mais ou menos como nós criamos, né, os nossos programas em JavaScript até agora, executando em uma forma linear de acontecimentos até o final do programa. O paradigma funcional, ele é baseado em conceito de funções que podem ser construídas, manipuladas, resolvidas como qualquer outro tipo de expressão matemática usando leis algébricas. Pode-se pensar no paradigma como uma avaliação de expressões. Temos o significado de uma expressão, é seu valor, que é exatamente o que o computador obtém. O paradigma funcional ele é utilizado principalmente na linguagem comum, né, em linguagens de análise, assim também como o paradigma lógico, que é baseado no uso da lógica e da matemática. E por fim, aqui, o paradigma de orientação a objeto, que é o que nós vamos ver com mais detalhes, que é o paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de software baseado na composição e interação entre diversas unidades de software, que são chamadas objetos. O funcionamento desse sistema se dá através do relacionamento e da troca de mensagens entre esses objetos. Então, nós vamos ver agora como escrever o JavaScript orientado a objeto, onde em JavaScript, né, as funções podem ser consideradas objetos para que a linguagem possa obedecer esse paradigma. Portanto, mais o JavaScript moderno ele já tem outras palavras-chave como class e o extends, que nós vamos ver mais à frente, que auxiliam a gente a adotar esse paradigma. Então, para isso,
né? Temos a definição aqui de um objeto, né? O objeto, ele tenta aproximar um determinado conjunto de código mais próximo a um objeto da vida real, né? Considerar um objeto sendo a representação computacional de algo que realmente existe. Então, por exemplo, vamos considerar o carro Vectra como sendo um elemento que possui uma série de características, né? Vectra é uma instância de um objeto onde suas características podem ser a cor, modelo, marca, e além disso, esse objeto ele tem funcionalidades que são chamadas de métodos, como andar, parar, frear, né? Então, temos que o Vectra seria um objeto, no caso uma instância do objeto, e as propriedades seriam as características, né, como a cor, modelo ou marca, e os métodos seriam as funcionalidades. Então, imaginando que a gente tem esse objeto, né, declarado, ele pode ser reutilizado dentro de todo o código. Né? Dados, né, são as características referentes ao objeto. Né? Então, imaginando como dados, o que nós temos dentro de cada objeto são suas propriedades, né? Ou seja, suas variáveis e constantes internas desse objeto. Em algumas linguagens, essas propriedades, para seguir esse paradigma, elas são declaradas de forma privada. Né? Algumas linguagens não possuem o conceito de variáveis públicas e privadas que vão ser acessadas ou não por fora do objeto. Mas, para a gente obedecer o paradigma, nós vamos tratar essas propriedades como se elas fossem privadas em JavaScript. Né? Então, vamos supor que a gente tenha o objeto Vectra aqui, e aí nós temos uma variável de cor, uma de modelo e uma de marca, que pertencem ao objeto e só poderão ser manipulados pelos métodos do objeto. Então, métodos de um objeto caracterizam o comportamento do mesmo, ou seja, o conjunto de ações que o objeto pode realizar. As ações podem depender dos valores dos dados, portanto, temos as ações ou métodos que estão estritamente ligados aos dados. No exemplo do Vectra, os métodos são andar, parar e frear. Classes. Né? Vocês já devem ter ouvido a palavra sobre classe. A classe é a estrutura do programa que determina que sejam criadas instâncias desses objetos. Então, em uma aplicação de programação é possível e muito provável que existam diversos objetos com as mesmas características. Com o objetivo de evitar uma redundância que ocorreria se as propriedades de um objeto fossem declaradas individualmente, as linguagens orientadas a objeto permitem a criação de um modelo a partir do qual são criados os objetos. Esse modelo é denominado classe. Como exemplo, tomemos como comparação Vectra, linha e palio. Vamos supor que nós temos 3 objetos no nosso código. Todos eles pertencem à classe automóvel e cada um deles se torna um objeto, uma instância desta classe de automóvel. E aí, internamente, cada um deles vai ter suas propriedades, seus dados com valores diferentes dentro do seu programa. Instâncias. Em um programa, todos os objetos criados a partir de uma classe
irão compartilhar as características descritas para esta classe. Portanto, definimos que todo objeto é uma instância de uma determinada classe. Então, se nós temos a classe veículo, cada objeto instanciado vai ter as propriedades e os métodos da classe veículo. Encapsulamento é um outro conceito bastante importante. Pode-se definir encapsulamento como sendo a capacidade de um objeto possuir uma parte privada, construindo assim uma muralha ao redor do objeto, impedindo o cliente, aqui a gente entende como cliente outros códigos ou até outros sistemas que importam nossos objetos, de enxergar os detalhes da sua implementação. Assim, é permitido ao cliente utilizar o objeto ignorando a forma como está organizado, né? Então, temos duas regras fundamentais aqui do encapsulamento. Apenas os métodos devem ser capazes de modificar o estado interno de um objeto. Vamos supor que o Vectra tenha a propriedade cor e a propriedade marca. Né? Externamente ao objeto, nenhuma função deve manipular essa propriedade. Ela deve invocar um método do objeto, e esse método do objeto é que poderá alterar os valores da propriedade dele. Né? Convencionalmente, os métodos para manipulação de propriedades são os getters e setters, que nós vamos ver mais para frente, para que o objeto não tenha suas propriedades modificadas externamente pelo programa, pois as regras de negócio daquelas propriedades elas estão escritas dentro dos métodos do objeto. E a regra 2, né, a resposta a uma mensagem deve ser completamente determinada pelo estado interno do objeto receptor. A mesma coisa quando você vai obter uma propriedade ou vai fazer uma troca de informações entre os objetos. Toda regra que manipula essas informações ela tem que estar contida também no estado do objeto. Vamos supor que a gente chame o método de passar a marcha. Né? Internamente o objeto ele conhece, né, a embreagem, ou se ele é um carro do tipo automático, se ele é um carro do tipo mecânico, que aí você precisa pisar na embreagem para passar a marcha. Internamente o objeto conhece essa diferença, mas o programa que está invocando a passagem da marcha não precisa conhecer os detalhes, assim como o método interno do objeto carro de acelerar e assim por diante. E por fim, herança, polimorfismo e extensibilidade. Esses são outros conceitos da orientação ao objeto bastante importantes que eu trouxe aqui. No decorrer do desenvolvimento de um software, podemos nos deparar com a seguinte situação. Não temos disponível na biblioteca, né, no nosso sistema, uma classe com todas as características que a gente necessita. Né? Então, para obtermos uma solução para o caso em questão, as linguagens de programação orientadas ao objeto fazem uso do conceito de herança. Vamos supor que a nossa classe de automóvel, né, não contemple veículos de duas rodas, por exemplo, uma moto. Então, nós vamos poder fazer uma superclasse acima dos automóveis, uma superclasse de veículo, onde automóvel vai herdar desta classe
as principais assinaturas de método e irá implementar polimorfismo de acordo com as regras de negócio de sua classe. Então, na herança, vamos supor a superclasse veículo tem as propriedades cor, modelo, rodas e marca. Abaixo de veículo temos uma subclasse chamada carro mecânico, outra subclasse chamada carro automático. E assim por diante, as subclasses também podem ter classes pai, né? E no final, todas elas são instâncias de veículo. Porém, a sua subclasse é que determina como as propriedades e os métodos internos dessa classe vão ser tratados. E polimorfismo, né? O polimorfismo permite o envio de uma mesma mensagem para diferentes objetos, e que cada objeto responda da maneira mais apropriada na sua classe. Assim, vários objetos podem conter métodos implementados em diferentes níveis da hierarquia de classes, utilizando nomes idênticos. Temos em cada classe um comportamento específico para o método. Então, vamos supor que a classe veículo tem o método trocar de marcha, mas a implementação do método trocar de marcha na subclasse carro automática é diferente da implementação do método de trocar de marcha no carro mecânico. Mas o sistema que estiver utilizando o objeto veículo, seja do tipo carro automático ou carro mecânico, ele simplesmente vai chamar o método trocar de marcha, né? E a implementação vai ser diferente e só o objeto é quem conhece essa implementação. Então, para a gente começar a entender todo esse conceito é um pouco mais pesado, e na prática nós vamos ver aqui com detalhes na linguagem como isso funciona. Tá? Esse conceito que eu trouxe não é todo o conceito de orientação a objeto, nós vamos enriquecendo esse conceito ao longo do código. Né? Então ontem nós vimos a introdução à biblioteca Express, que é capaz de um framework para transformar o nosso Node.js em trabalhar com as requisições HTTP, e nós escrevemos o método get de Hello World. Hoje nós vamos fazer o get, o post e o delete utilizando o framework Express para a gente manipular e obter os dados de um conjunto de classes de carro. Então, eu trouxe aqui na aula 14, no nosso código-fonte, que já está lá disponível, o nosso index. Tá? O nosso index, ele faz uso do framework Express, declara aqui a constante app como sendo... E notem que aqui já tem esse conceito, tá? Express é uma classe, é uma biblioteca composta com diversos arquivos, e nós vamos ter uma instância de Express na constante app. Então a constante app é uma instância do Express, né, que ele é representado pela execução da função Express. E o resultado dela é uma instância de Express que está guardada aqui em app.
Então, essa instância app vai invocar o método use. Aqui ontem, no final da aula, a gente estava vendo o envio do corpo da requisição e ele não estava acontecendo porque o código da aula 13 estava faltando essa instrução para ele interpretar o JSON que vai vir aqui no corpo. Declaramos uma constante de porta, essa porta que vai estar sendo utilizada para o nosso servidor estar escutando as requisições. Daí agora, nós temos aqui a constante carro automático. Essa constante, ela representa a classe carro automático, utilizando aqui o código fonte da classe automático, né? Então, o require aqui no Node.js vai importar o código fonte da classe carro automático e armazenar dentro desta constante. Então aqui nós temos uma classe, nesse momento nós temos uma classe carro automático. Essa classe está escrita aqui, escrevemos ela de uma forma bem simples. E a primeira coisa, ela também tem o import de uma outra classe, ela importa a classe veículo aqui em cima, para fazer o uso da classe veículo, onde ela requisita esse import através do require aqui no código fonte de veículo. Tá, notem que nós vamos falar também de empacotamento, estruturamento de código, design patterns. Por enquanto, todos esses códigos estão aqui dentro da estrutura da aula 14, e esse ponto barra aqui significa que eu estou olhando para o diretório corrente para encontrar o meu arquivo fonte. Mas vamos supor que as minhas classes estivessem dentro de um subdiretório aqui, models. Então eu digitaria aqui ponto barra models, barra veículo, etc. Nós vamos falar sobre empacotamento. Agora o importante é que temos a classe veículo que está sendo importada aqui na primeira linha da classe carro automático. Então vamos olhar para veículo, que é a classe principal. Ali não importa ninguém. A declaração da classe veículo conta com as seguintes propriedades. A propriedade marca, nome, cor, rodas e câmbio. Então eu sei que a minha classe veículo, ela é uma classe que contém essas 4 propriedades. Tá? Para nós criarmos uma classe em JavaScript, nós poderíamos simplesmente criar uma função, né? Mas o JavaScript agora já suporta a palavra-chave class, então nós podemos criar a classe com essa estrutura, assim como em Java. Damos o nome dessa classe. Por conveniência, classes sempre possuem letra maiúscula, né? Para diferenciarmos de uma instância, ou de uma variável, de uma função, as classes no nosso código sempre iniciam com a letra maiúscula. Isso é convenção. Se fizer com letra minúscula, vai funcionar. Se alguém for ler seu código, não vai entender. Né? As convenções são utilizadas sempre para facilitar a leitura do código. Né? São adotadas pela comunidade de desenvolvedores de uma forma geral. Então, lembre-se sempre, classe letra maiúscula. Toda classe, ela tem um construtor. Né? O que é esse construtor? O construtor, ele serve para executar métodos, atribuir valores e chamar determinadas funções, sempre que uma instância da classe for criada. Então vamos supor que nós instanciamos a classe veículo. Ao instanciar,
esta classe, vamos supor que a gente escreva o código var carro é igual a new veículo. Né? Nós vamos criar uma instância de veículo. Sempre que isso acontecer, a primeira coisa que a classe, ao se transformar em instância de objeto, vai executar é o construtor. Tá? A palavra-chave de declaração do construtor é constructor e ela também aceita parâmetros de entrada. Tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, com essa instância, eu estou inicializando essas propriedades. Então, o veículo contém essas propriedades utilizando a palavra-chave diz. A palavra-chave diz no JavaScript, ela significa que uma determinada propriedade, função ou outro objeto pertence ao escopo diretamente relacionado. Ou seja, dentro do construtor, diz.marca significa que é veículo.marca. Né? Então, essas propriedades pertencem a veículo e elas vão estar acessíveis, no caso do JavaScript, externamente ao objeto. Mas elas não devem ser utilizadas na orientação objeto diretamente, ter seus valores alterados por fora do objeto. E aí nós vamos ver como fazer isso. E nós temos um método aqui, na classe veículo, acelerar. E aí, por fim, e aqui nós poderíamos ter diversos métodos, diversas propriedades, e até mesmo propriedades que fossem outros objetos. Tá? Mas a estrutura básica para a gente começar a compreender é que veículo é uma classe que vai gerar instâncias de objeto. Né? E aí, no Node.js, para que esta classe fique disponível para ser importada por outras partes do seu código, nós utilizamos aqui o módulo.exports e passamos veículo. Então, ao fazer isso, a nossa classe veículo passa a fazer parte, na execução do código, do Node Modules e ela poderá ser utilizada pelo resto do programa. Da mesma forma que a gente importa outros módulos de outras bibliotecas ou do próprio Node.js. E aí, então, essa é a nossa superclasse, a classe veículo. E aí, então, nós temos uma subclasse carro automático. Essa subclasse, ela importou um veículo, que já é um módulo, e ela estende veículo. O que significa, né? Aqui a sintaxe para a gente criar uma subclasse que herda os dados de uma determinada classe pai, né, na herança, a gente usa a palavra-chave extends. Então nós estamos criando uma classe aqui de carro automático, porém ela estende veículo, que é sua classe pai. Automaticamente, ao realizarmos a herança, criando a classe que herda veículo, automaticamente carro automático já possui todas as propriedades e métodos de sua classe pai. Então, deixa eu pôr ela aqui do lado para a gente. Então, vamos lá. Carro automático, a classe de carro automático, tem também o seu construtor, e aí ele tem a chamada de um método super, que se refere à execução
do construtor da classe pai. Então, a primeira coisa que o construtor de carro automático faz é invocar o construtor de sua classe pai. E aqui ele está já atribuindo o valor ao câmbio como sendo automático. Então, nesse ponto, carro automático, ele também possui marca, nome, cor, rodas e câmbio que ele herdou da classe veículo. Porém, aqui ele já, na sua construção, ele atribuiu um valor diferente para a propriedade câmbio, que é automático, já que ela é uma classe de carros automáticos. Daí então, o método acelerar, ele só retorna true aqui, só como exemplo, mas a classe veículo não implementou o método acelerar padrão. Ela poderia ter uma implementação padrão no método acelerar, que, ao ser herdada por uma subclasse, ele herdaria o método. Ele herdou o método que não faz nada, e aqui ele fez uso do polimorfismo para dizer que o acelerar do carro automático retorna true. Mas vamos supor que aqui nós tivéssemos toda uma regra de aceleração da função acelerar, que checaria propriedades do carro automático para ver como acelerar e tudo mais, que poderia ser diferente do método acelerar do carro mecânico. O método acelerar, quem estiver instanciando o carro automático, quem for usar o carro automático, ele não precisa se preocupar como que o carro automático acelera. Ele sabe que carro é um veículo e que veículo acelera. Então, ele vai chamar a instância do objeto dele e vai invocar o método acelerar. A implementação desse código vai ser diferente em cada subclasse ou não. E a parte do código que estiver fazendo uso deste objeto não precisa se preocupar, não deve se preocupar com a implementação e a transformação. E aqui, sobre as propriedades, eu criei mais alguns métodos para mostrar, no paradigma da orientação a objeto, quem possuir a instância de carro automático não deve trocar as propriedades diretamente. Ela precisa fazer uso de métodos transformadores. Então, eu criei 3 métodos aqui que não possuem regra nenhuma, simplesmente atribuem um valor às propriedades desse objeto. Então, temos o método setCor, setMarca e setNome, que recebem uma cor aqui e altera a propriedade desse objeto, a propriedade cor desse objeto. A mesma coisa com a marca, a mesma coisa com o nome. E por fim, eu criei um método utilitário aqui para transformar todas essas propriedades presentes no objeto em um formato de objeto JSON, que nós vamos ver. Amanhã nós vamos começar a ver sobre formatos de arquivo e como que a gente manipula eles, mas por hora este formato é um formato JSON de par valor, onde ele vai retornar as propriedades aqui separadas por vírgula e os valores. E aí também, por fim, carro automático será exportado para os módulos para poder ser utilizado. Então, esta é a nossa classe de carro automático, que herda a classe veículo, que seria a sua superclasse, possui suas propriedades herdadas, seus métodos herdados e mais seus métodos particulares aqui da classe.
Note que toJSON, por exemplo, é um método que deveria estar na classe Py, assim como esses outros sets aqui. Não precisaria implementar funcionalidades padrões aqui na subclasse. Tudo que for padrão para a maioria dos casos, vai para a classe Py, e se tiver diferença, a classe filha, a subclasse, ela faz as modificações. Então, voltando aqui para o nosso index, para a execução principal do nosso programa aqui no Node.js, nós temos uma constante aqui de carro automático que está importando a classe carro automático para ser utilizado. Daí nós temos a declaração de uma lista, de um array de carros, onde nós vamos armazenar carros na memória enquanto o servidor estiver executando. Tá? É lógico que quando um valor é só armazenado na memória, ao terminar a execução ele vai embora. Mas amanhã nós vamos ver como manter isso em arquivos e depois nós vamos entrar na parte de banco de dados e como nós vamos gerenciar os nossos dados e salvar e recuperar. Então, por hora, nós vamos guardar os carros dentro de uma lista de carros. Daí então, como nós vimos ontem no Express, nós temos o método get do Express, agora no path, no caminho, barra carros, e este método get do caminho barra carros vai ser responsável por pegar toda a nossa lista de carros e devolver para quem estiver solicitando. Então aqui no Express eu estou usando o objeto response do Express, utilizando o método JSON do objeto response, que vai transformar essa resposta no formato JSON, onde nós vamos entender em detalhes o JSON amanhã, onde nós teremos no JSON a propriedade carros, que vai ser composta pelo nosso array de carros, mapeado em formato de lista, onde cada um dos carros vai deixar de ser uma instância de carro no nosso objeto e se transformar num pequeno JSON que está no método toJSON. Então nós vamos ver na prática invocando isso aqui como que fica. Daí então, nós temos um post, uma requisição HTTP do tipo post, onde nós vamos inserir um carro nessa lista. Tá? Então aqui nós vamos pegar o corpo da requisição que veio do HTTP. Aqui tem um console só para imprimir ela no terminal do servidor. E aqui é que nós vamos declarar a nossa primeira instância da nossa classe carro automático. Para você criar uma instância de uma determinada classe, nós utilizamos a palavra-chave new. E, caso o construtor de uma determinada classe possua argumentos, nós devemos passar esses argumentos aqui na instanciação desta classe. Como o nosso construtor não tem argumentos, nós inicializamos o carro aqui, o carro automático, só passando a abertura e fechamento de parênteses. Não existem argumentos para ser passados. Então, agora, carro, esta variável, carro, ela passa a ser uma instância, um objeto do tipo carro automático. E aí então nós vamos chamar os métodos deste objeto carro para setar o nome, setar a marca e setar a cor que nós recebemos no corpo da nossa requisição HTTP.
E aí então, uma vez que nós temos a nossa instância de carro configuradinha, nós vamos inserir o carro dentro da nossa lista global aqui de carros, que está aqui na memória, na variável carros. E aí então, nós vamos dar uma resposta para quem fez a requisição da instância desse carro aqui, utilizando a saída toJSON, que formata lá a saída das propriedades. E por fim, nós temos aqui o tipo de requisição delete do Express, também no caminho /carro, onde nós vamos deletar um carro da nossa lista global de carros. Para isso, nós vamos filtrar o nome do carro na lista de carros e simplesmente vamos devolver para carro uma lista que filtrada não contenha aquilo que a gente quer deletar. E vamos responder no formato JSON para quem requisitou a lista de carros atualizada sem o carro deletado. Por fim, aqui, como vimos ontem, o nosso aplicativo Node.js, utilizando o Express, vai estar escutando a porta que nós definimos lá em cima, que é, no caso, a porta 3000. Né? E vai logar aqui no console. Então, vamos subir esse servidor. Aula 14. Vamos subir aqui o servidor. Então, o nosso servidor subiu aqui e está escutando requisições na porta 3000. Utilizar aqui o Postman para que a gente possa fazer as requisições todas. O conceito de orientação a objeto é um conceito pesado, mas nós vamos ir vendo, né, aula a aula, como isso se aplica na prática, e aí ele vai fazer parte de um pensamento natural na linguagem, e ele vai ficando mais simples. Tá? Não precisam ficar com medo desse conceito todo agora. Nós vamos ir vendo na prática quais são as convenções, quais são as regras desse paradigma, como que a gente implementa. Eu passei rapidamente pelos principais conceitos da orientação ao objeto, mas para que a gente compreenda e fortaleça esse conhecimento, vai ser aqui empregando mesmo no código e vendo como que isso se comporta na prática. Então, está um pouco lento aqui por causa da transmissão. Eu deixei já aqui. Então, vamos fazer uma chamada. Vamos fazer uma chamada get, do tipo get, utilizando o caminho carros no nosso servidor local na porta 3000. Para a nossa chamada, nós não vamos passar nenhum corpo de argumentos, nem parâmetros, nem nada. Simplesmente nós vamos chamar carros. E então, o servidor me respondeu, estruturado aqui no formato JSON, que carros é uma lista vazia. Então, nosso primeiro método aqui, getCarros, ele vai mapear nossa lista de carros que está vazia. Vamos utilizar o post para nós criarmos um carro no servidor. Nós vamos utilizar o tipo post, como a gente viu ontem,
as requisições HTTP do tipo POST servem para a gente criar coisas, enviar objetos, enviar coisas para o servidor, enviar informações. No caminho barra carro, porém, com a requisição do tipo POST, nós vamos passar o seguinte body, né, da nossa requisição no formato raw JSON, passando essa estrutura do JSON, a propriedade nome com valor teste, marca com valor teste, cor com valor teste. Vamos enviar esta requisição e aí o servidor nos respondeu, né, sucesso, e falou aqui que os dados que foram mapeados foram esses. E note que eu enviei para o servidor um novo carro e falei que o novo carro tem o nome teste, a marca teste e a cor teste. Porém, o servidor criou essa instância do carro automático e me devolveu o toJSON dessa instância, né, aquele método toJSON dessa instância, já com as demais propriedades que estão lá na instância do nosso carro. Então ele já me devolveu que é o carro automático que tem 4 rodas. Tá? E eu passei essas 3 propriedades, a instância já me devolveu essas outras informações. Então se eu pegar aqui uma nova chamada com get na nossa lista de carros, fazer uma nova chamada em get, agora a minha lista de carros contém um carro. Então, vamos voltar aqui para o post. Vamos criar um novo carro aqui. Vamos chamar o post para criar um novo carro. Criou aqui um vector automático. Vamos criar agora aqui um linha. Vamos enviar a requisição. Pronto. Agora vamos vir aqui novamente para o nosso get, que obtém os carros. Vamos chamar, pronto. Agora aqui o nosso get respondeu uma lista de carros, né? Temos o carro teste, temos um carro vectra e temos um carro linha. Então agora, fala, pô, mas eu não quero esse carro teste aqui no meu programa. Então vamos deletar. Vamos usar aqui a nossa requisição HTTP do tipo delete, que nós fizemos lá no nosso código. Também no caminho barra carro. E vamos passar como corpo desta requisição apenas o nome do carro. Porque na nossa regra de exclusão, a gente está filtrando a lista carros por carros diferentes do nome do argumento. Então, eu vou passar aqui o nome teste para a nossa requisição HTTP, para a nossa API de delete. Vou enviar. Ele deletou lá no servidor e, como resultado, ele me mostrou a lista atualizada de carros. Então, a nossa lista de carros agora possui o carro Vectra e o carro linha. Então, se nós olharmos aqui no nosso código, a gente imprimiu aqui no console, né, o corpo aqui do body, né? Então sempre que uma requisição chegou aqui, ele imprimiu esse corpo aqui, por isso que está nesse log do console.
Todo console.log que a gente fizer aqui no código do nosso Node vai aparecer no log do servidor, não no log do cliente. Como cliente, tá? É importante frisar que o aplicativo Postman aqui é um cliente de testes, tá? Por quê? Nós vamos ver quando nós escrevermos o client-side que o nosso código client-side, seja ele uma página HTML, seja um app, ele vai fazer essas chamadas para o servidor internamente, né? Então, como a gente ainda não tem nenhum aplicativo client, nós utilizamos o software Postman utilitário para podermos fazer requisições HTTP de diversos formatos, delete, post, put, né? Se a gente só precisasse testar gets, a gente podia fazer direto no navegador, tá? Porque por padrão, ao digitar uma URL do navegador qualquer, nós estamos fazendo um get num determinado endereço da internet na porta 80 por padrão, tá? O navegador é isso, é fazer uma requisição HTTP para um determinado servidor. E esse servidor vai te responder um arquivo que vai ser interpretado pelo navegador e vai montar aqui a tela. A interpretação desse arquivo normalmente é um arquivo HTML que está sendo respondido pelo servidor e esse arquivo vai ser desenhado na tela. No caso das APIs, o que o servidor está respondendo, aqui no nosso caso, é um dado estruturado no formato JSON, para que a gente possa trabalhar no nosso aplicativo cliente com as informações que nós estamos recebendo aqui. Então, o nosso programa client, ele sempre vai fazer requisições, vai enviar dados, vai recolher dados em formatos estruturados, né? E vai fazer uso dessas informações. Ele não precisa conhecer regras de apresentação, por isso que ele só recebe dados. O aplicativo cliente é que é responsável por pegar esses dados que ele está trocando com o servidor e fazer uma apresentação visual diferente, né, no computador ou no celular, no aplicativo ou no web app que nós vimos já. Então, como proposta agora, né, nós criamos aqui a lista de carro, o post do carro e remover um carro. Até para ficar claro aqui o conceito, como a gente ainda não viu arquivos, nós vamos ver amanhã, essa lista de carros aqui é simplesmente uma variável global na raiz do nosso servidor. Se eu parar o servidor aqui com Ctrl C, parei a execução do servidor e vou subir o servidor novamente. Vou dar o npm start aqui, o servidor vai subir. O servidor subiu. Então, se eu chamar o get de carros aqui, ele está vazio, tá? Por quê? Eu não escrevi essa lista de carros em nenhum arquivo, em nenhum banco de dados. Ela estava simplesmente armazenada na memória. A memória do programa Node.js, ela só existe enquanto ele está executando, enquanto o servidor está executando. A partir do momento que eu parei e subi de novo, acabou. Ele passou por esse trecho do código aqui, criou novamente a variável, né? Não existe mais. Se eu parar o servidor novamente, agora ele está parado, então ele não existe nem as variáveis nem nada, não tem nada executando, o servidor está parado. Se eu tentar fazer uma chamada aqui, eu vou obter aqui, né, uma conexão recusada aqui, porque não tem nenhum servidor escutando isso. Né? Para mim fazer uma requisição lá para o servidor, eu preciso que ele esteja rodando. Então, como proposta, para a gente começar a fortalecer esse conhecimento, eu trouxe a proposta dos exercícios, que é o seguinte: criar uma classe de carro mecânico baseada na de carro automático, que também estende a classe veículo, adicionar no body da requisição
o câmbio, né? Quando a gente está criando aqui o carro, nosso post, a gente está mandando só nome, marca e cor. Vamos mandar para o body também o tipo de câmbio que a gente pretende aqui. E daí, na hora de criar um carro na nossa instância, fazer um if, né, verificar o câmbio, se o post mandou ou não algum câmbio, né? Aqui no post de carro, então nós vamos ver se o post mandou ou não o tipo de câmbio e se ele mandou, tomar a decisão se nós vamos criar um carro, uma instância de carro automático, se nós vamos criar uma instância de carro manual. Nós podemos ter também outros métodos GET aqui que vocês podem criar com o resultado de acelera ou de troca marcha para carro automático, carro manual. E adicionar novas propriedades, né, que pode ser tanto na classe pai quanto nas classes filhas, e pode até ter diferença entre as classes filha, a carro automático que já está aqui, mais a carro manual que vocês vão criar, adicionar mais propriedades no construtor, exportar essas propriedades, colocando a saída delas aqui no ToJSON, né, e fazer essas chamadas aqui do tipo GET, inserções do tipo POST, exclusão, delete, etc. Tá? Para essa estrutura. Este código fonte está comitado lá na nossa biblioteca de códigos fonte, no Bitbucket. Então a aula 14 está aqui. Então a proposta é fazer essas modificações nesse código. E amanhã nós vamos ver em detalhes o que é o JSON, que eu tanto tenho falado nas últimas aulas, né? Como a gente estrutura um JSON, que tipos de dados ele suporta, né? Como nós vamos manipular esse JSON. E nós vamos ver aqui como que o nosso servidor pode escrever e ler arquivos JSON também lá no servidor, para que isso fique armazenado, para quando a execução parar e voltar, ele ter essas informações. Tá? E também como nós já vamos começar a dar uma estruturada e organizada nesses arquivos aqui do nosso servidor. Dúvidas? Então, pessoal, por hoje é isso. Amanhã a gente vai continuar evoluindo. E assim que, né, a gente tiver esse código do lado do servidor um pouco mais estruturado, nós já tivermos com o conceito de pattern, gravando os arquivos, nós vamos transformar aquele jogo da velha numa aplicação client-server, né, para que ele se torne um jogo multiplayer. Né? Então, nós vamos criar um servidor para aquele jogo da velha, para ele se tornar uma aplicação multiplayer. Tá? Então, por hoje é só. Obrigado pela presença de todos.